48. Sem dúvida, agora 7h04 da manhã, um dos acontecimentos mais graves deste final de semana prolongado envolve um acidente outra vez na rodovia Altino Arantes. 3 pessoas perderam a vida de uma só vez. O acidente aconteceu perto de Santo Antônio da Alegria. 2 mulheres e uma criança acabaram morrendo em razão deste acidente na rodovia Altino Arantes. A gente está mostrando as imagens, você que está acompanhando a nossa programação através da multiplataforma, você que está nos assistindo nesta manhã de terça-feira, dia 16 de novembro, aí estão as imagens do acidente em que um carro ocupado por 2 mulheres e uma criança foi atingido por um caminhão. As vítimas já foram identificadas, a polícia divulgou os nomes das vítimas envolvidas no grave acidente na rodovia Altino Arantes entre Altinópolis e Santo Antônio da Alegria. As jovens Tamires Silva e Vitória Maria da Silva e a criança Alice da Silva Oliveira, de 3 anos, pessoas da mesma família, morreram no local. A motorista do veículo, Rosimeire da Silva, e a passageira Rosângela Maria da Silva, mãe e avó das vítimas, foram levadas em estado grave para hospitais da região. As causas do acidente ainda não estão muito claras e a polícia está investigando. Nando, era uma família inteira dentro de um carro. Mãe, avó, neta e filhas. E essas 2 jovens acabaram perdendo a vida. Tamires Silva e Vitória Maria da Silva. E, obviamente, a criancinha Alice da Silva Oliveira, de 3 anos. Que tragédia, gente. Meu Deus. A mãe delas e a avó estão hospitalizadas. Estão internadas em razão desse acidente que aconteceu na rodovia Altino Arantes. A gente tem as imagens que foram gravadas do local do acidente. Ó. Ali é um trecho ainda que permite ultrapassagem, né? Pelo menos naquele comecinho. Olha só. O carro, depois de bater, acabou saindo da pista e se chocou com árvores, né? Com arbustos ali à margem da rodovia. Vejam que perigo, ó. Até um certo, né, desespero dos policiais para orientar o trânsito no momento em que os socorristas trabalhavam no local. Que tragédia. Como é que fica essa família agora, gente? Ô Lincoln, quem estava dirigindo provavelmente era a mãe, né? E a vovó estava também de passageira. Não, na verdade elas eram passageiras, né? De acordo com a informação, a mãe e a avó eram passageiras e elas sobreviveram, né? Tá. Quem não sobreviveu foram as irmãs e a criancinha de 2 anos. Né? Eram 5 pessoas no carro, contando a criança. Imagina essa mamãe, essa vovó aí, como é que vão viver com isso pro resto da vida agora? Cara, jovens. É uma situação jovens, em que as pessoas ficam inconsoláveis, né? Não tem o que falar, não tem o que fazer. É somente a saudade que fica e a sensação de que poderia ser diferente, né, Nando? Mas, gente, o trânsito é muito perigoso. É muito perigoso. Olha só, talvez numa falha, numa fração de segundos, uma família inteira é desfeita. Uma família inteira acaba desfeita. Como a gente está vendo aí, ó. Muito triste. Isso aconteceu na rodovia Altino Arantes, que tem um alto índice de acidentes, diga-se de passagem. Um alto índice de acidentes. Rodovia Altino Arantes, entre Altinópolis e Santo Antônio da Alegria. É uma rodovia simples, é porta de entrada, né, para o estado de São Paulo, para Minas Gerais, ali através da MG 050. A polícia está investigando esse acidente que deixou 3 pessoas mortas e outras 2 feridas na rodovia Altino Arantes. Um outro veículo teria provocado o acidente e fugiu do local. A motorista do carro perdeu o controle da direção, capotou e bateu na árvore. As vítimas são da mesma família e moravam em Santo Antônio da Alegria. E esse outro veículo que provocou o acidente, né? Tem sempre um. Sempre, né? Tem sempre um. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Provocou o acidente? Primeiro a gente tem que saber se percebeu e de que forma que provocou o acidente. Se foi por uma imprudência, se foi sem querer, se fechou, enfim. Porque era dia, não estava chovendo. E uma manobra mal feita acaba provocando isso aí, ó. Vocês viram aquele ônibus
que bateu na rodovia Oswaldo Cruz, onde é proibido transitar o ônibus ali, porque a rodovia parece uma linguiça entre Taubaté e o litoral norte. E aquele ônibus não podia transitar por ali. Na volta, um carro teria entrado na contramão e fez desgovernar o ônibus, provocou, né, o acidente, porque o motorista... Isso é o relato de um passageiro. O motorista perdeu o controle. Não, eu vi o relato do motorista ontem, 2 horas depois que ele enterrou a filhinha, porque ele perdeu a filhinha de 8 anos. É. E ele estava meio que em estado de choque e contando como aconteceu. Então, ele estava indo, né, de Ubatuba para Paraty, no Rio de Janeiro. E aí alguém lá do trânsito orientou que não podia e tal. Ele fez o retorno e na verdade, voltando. Nando, essas rodovias, que são rodovias secundárias, a opção melhor para ele ali seria a Tamoios, que está mais bem estruturada. Porque ele ia para o Rio de Janeiro, Paraty, né? Para Paraty. Então é bem perto ali de São Sebastião, litoral norte. Então o melhor caminho seria Tamoios. Essas rodovias, né? Oswaldo Cruz, que liga Taubaté até o litoral norte, e também a Mogi Bertioga, que também é muito usada, elas não suportam veículos de grande porte, Nando, porque tem muita curva. Muita sinuosa. Muito sinuosa. Para se ter uma ideia, veículos carros de passeio ficam pelo caminho porque dá superaquecimento no motor, de tanta curva e tanta subida que é, né? Como é íngreme. Agora você imagina um ônibus ou um caminhão descendo. É curva em cima de curva, então é proibido, né? Veículo, quanto maior, mais ele tem a obrigação de pegar a linha reta. Sim, é mais seguro, né? Estrada em linha reta. E a Tamoios foi duplicada ali, teria sido um caminho. E o motorista aparentemente não sabia. A polícia rodoviária o alertou, então ele voltou. Voltou. Né? Agora tinha que ver fez o retorno, onde que é o posto da polícia rodoviária para ver se valia a pena ele voltar ou continuar para chegar lá embaixo no litoral, né? Terminar o trecho. Né? Ele teve que voltar, né? Aí quando ele estava voltando, logo depois que fez o retorno, aí ele conta, veio um carro na contramão, para ele não bater no carro, ele tirou para a direita e para ele não cair no desfiladeiro, na ali, serra, no Serra do Mar, ele teve que fazer uma manobra que foi onde tombou. Então, aí não segura mais o ônibus, né? O motorista pediu desculpas e tal, mas deixou bem claro, falou assim, ó, eu sou profissional, eu salvei muitas vidas e perdi a minha vida, que foi a minha filha que foi nesse acidente. Meu Deus do céu. Então, é uma fatalidade, assim, absurda, né, cara? Absurda. E essa questão de ônibus, né, por exemplo, a empresa não teria avisado a agência reguladora do transporte no estado de São Paulo que queria fazer uma viagem interestadual. Aqui em São Paulo tem uma série de regras. Por exemplo, ônibus que fazem aí linha Ribeirão-São Paulo, ônibus de viagens, né, normais, eles não podem ter mais do que 10 anos de uso. Se tiver 11 anos, já não roda mais. E também ficam restrições para fretamento. Agora, o que acontece? As regras elas são mais rígidas no estado de São Paulo, mas em outros estados não. Então acontece muito isso. O ônibus sai daqui diante de uma regra, às vezes rompendo essa regra, só que lá no outro estado, ele está dentro da regra. Veja como que o Brasil não fala a mesma língua. Em Minas Gerais, por exemplo, as restrições aí de frota, elas são mais amplas, né? Mais flexíveis. 20 anos, 15 anos, aqui em São Paulo são 10 anos. Então acontece muito esse tipo de coisa. Aí o que para não perder o trabalho, a oportunidade do fretamento, muitas empresas acabam não avisando, né? Apresentando aquele relatório de viagem. E tem a questão quando você abre uma empresa local, aí você tem um tipo de tributação, a empresa nacional tem outro tipo de tributação. Então tem essa questão burocrática também das empresas, porque o ônibus era novo, a manutenção estava em dia, não tinha nada de errado com um ônibus de dois andares, por isso tinha mais de 60 pessoas, né? E o motorista do ônibus foi quem alugou esse ônibus para fazer uma excursão do bairro dele lá, de Interlagos, em São Paulo. É um bairro bastante simples, inclusive. E aí ele alugou e podia fazer, dentro do estado de São Paulo, podia fazer normal. A ANTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres,
é quem fez o levantamento e falou, mas essa empresa, ela não está habilitada para fazer intermunicipal, ela não pode ir para o Brasil inteiro, ela pode rodar só aqui dentro de São Paulo. Vejam que situação, né? Que tragédia. E aí, voltando para o acidente aqui em Altinópolis, por exemplo, o motorista desse carro que entrou na contramão, lá em São Luís do Paraitinga, Paraitinga, né? Isso. Na rodovia Oswaldo Cruz. Quem é que vai saber quem é, Nando? Não. Como que vão descobrir quem é? Por exemplo, esse acidente aqui, trazendo para cá a informação em Santo Antônio da Alegria, entre Santo Antônio e Altinópolis. Quem é que vai saber o carro que provocou esse acidente, essa tragédia aí? Se o cara não parar, e muitas vezes, muitas vezes não percebe também que provocou o acidente. Mas se a pessoa não parar, Nando, olha aí. A moça perdeu o controle e bateu na árvore. Tá vendo, ó? O carro ficou ali além da rodovia que praticamente não tem estrutura nenhuma, né? As árvores são muito próximas à rodovia. Uma criança de 2 anos e outras 2 irmãs acabaram morrendo neste acidente. A mãe delas e a avó estão internadas em estado grave. São 7h15 da manhã, 7h15. 981581278. Você participa comigo através do WhatsApp e responda a pergunta do dia.